Oi, baby. Boa noite. Aguardando o pessoal entrar. Hoje nós vamos bater um papo sobre maternidade. Mila. Então vai ser um bate-papo bem legal. Oi. Oi! Muda a câmera na hora que abre os dois. Ah, é? O meu tá travado Ai, aqui. tá parecendo... Tá cortando o rosto. É, então, e o meu tá travado. Eu não tô vendo nem você, nem eu, nem nada. Quer tentar sair e entrar de novo? Será que eu ponho o tema aqui? Boa noite, gente. Hoje nós vamos bater um papo com a Camila Rossini. Ela que é proprietária da Baitoque, uma loja de venda de roupas infantil. Vai ser um bate-papo bem legal. Só um minutinho que a gente está resolvendo aqui. Agora foi, hein? Foi? Acho que agora sim. Tá vendo? Ah, então tá bom. Esperar ver se o pessoal entra. Eu não sei onde pôr o tema da live, você sabe? Você tem que colocar adicionar comentário e depois você vai fixar ele. Deixa eu ver. Depois tem que pôr pra gravar. Se bem que já tá gravando, né? No Insta grava sozinho, né? Sim. É no final só. Aí você dá no final, você vai salvar. A hora que encerrar, você vai e coloca salvar. Uhum. Na hora que eu entrei, nossa, não dava pra ver você, não dava pra ver eu e travou, mas agora acho que foi, né? Eu acho que sim, o pessoal tá entrando, tá todo mundo vendo, escutando bem. Deixa eu mandar a live pro povo. Uma amiga que tá gravidinha também quer entrar, vou mandar pra ela. Consegui colocar o tema. Aí, ficou, é bonitinho. Meu cantinho gestante, bate-papo de maternidade. Tô mandando para um pessoal aqui também. A Manu tava fazendo uma birra agora. A Mel também não tava querendo ficar pra lá, não. Ai, ai. Faz parte, essas coisas da maternidade, gente. Já vi que foi entrando, foi saindo gente, entra e sai. Aqui não tá aparecendo pra mim. Tá sempre com uma pessoa lá em cima. A Mel tá com duas. Não sei quem que tá. Bom, qualquer coisa a gente vai começando, depois fica salvo, né? E aí, quem não conseguir assistir ao vivo, a gente vai Depois assim. assistir depois. É. Então vamos lá. Esse é o segundo episódio aí do meu Cantinho Gestante. Esse é um programa que eu criei para falar sobre maternidade, porque na gestação eu assistia bastante sobre experiências da maternidade. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque a gente vê dicas de pessoas, mas na prática a gente sabe que é diferente, né, Ainda, Camila? ainda que você procurou saber, eu não procurei saber nada, eu fui no escuro.
Eu fui no escuro, eu não sabia nada, não sabia nada de parto, não sabia nada, simplesmente tive o Matheus. Nasceu, a criança Foi nasceu a mãe. exatamente assim comigo, não procurei saber nada. Nem sobre parto, nem sobre amamentação, nada. Fui descobrindo tudo na prática e na sofrência. Sim, então, primeiramente vou me apresentar, né? Meu nome é Julie Manduca, eu sou psicóloga perinatal, então sou especializada em tentantes, gestantes, mulheres no pós-parto, maternidade. Então, eu faço atendimento clínico com essas mães, faço grupo de gestantes, dou cursos de gestantes também. E Camila, e sou mãe também da Melanie, de 1 ano e meio, que falo que é meu laboratório, né? Onde eu aprendo muitas coisas Na também, que a gente prática. vê Tá que aí a teoria e prática muitas teoria. vezes não funcionam. É. E Camila quer se apresentar? Eu sou a Camila, né? Agora sou proprietária aí da Baitoc, mas já fui advogada. Inclusive, vivi uma fase louca aí na maternidade e advocacia, né? Que andaram um período aí em conjunto. E depois da maternidade, a gente tô sempre buscando a minha melhor versão. Tanto como pessoa, como mãe, sempre a gente tentando aprender algo novo, né? Mas aí foi agora na Baitoque que eu me encontrei. É um momento que eu consigo ficar com as crianças e tem dado muito certo. Então é aqui que eu quero ficar. Ai, que legal. Foi se reinventando aí conforme foi passando. Foi bem isso, foi com a maternidade, não era nada programado. Meu sonho sempre foi advogar. Porém, com a maternidade aí, deu uma desviada no percurso e acabou que eu abri a loja. Ah, legal. E conta pra gente se suas gestações foram programadas, como que foi. Falei que eu fiz até uma cola hoje para não esquecer, porque tem tanta coisa legal para contar, para falar. Acho que todo Ah, que mundo, né? legal. Todo mundo já passou por um perrengue aí na maternidade, né? Sim. Mas ser mãe era um sonho meu, sonho. Eu sempre quis ser mãe e as duas foram programadas. A do Matheus, a gente estava numa fase bem tranquila, né? Recém-casada, aqui em casa, então a gente queria muito. E aí eu lembro que eu parei de tomar o remédio em abril, dia 21 de abril, um feriado. Hum. Aí a gente tinha comprado o convite para a festa do peão de Americana e mais um outro show. Daí eu falei, Danilo, vamos prevenir, porque vai que acontece, né? Daí a gente preveniu e depois no mês seguinte que a gente começou a tentar, eu já engravidei. Engravidei em um mês. Foi muito rápido. Mas foi muito tranquilo. Foi uma gravidez que eu fazia faxina, fiz faxina até os 9 meses, treinava, fazia tudo, ia trabalhar. Acho que o único perrengue assim, de gravidez era uma dor insuportável que eu tinha na costela. Mas foi uma fase tão gostosa, a gravidez do Mar foi muito tranquila. Ah, que bom. E da Manu também foi assim? A questão gravidez, né? Eu também quis, a gente começou a tentar, o Mar tinha 8 meses. E, na verdade, eu queria antes. Mas aí, fiquei pensando, gente, fui fazer as contas, falei, que louca, né? Querendo outro filho. O menino com 1 mês, eu falei, acho que é meio loucura. Aí, na verdade, com 1 mês, quando ele nasceu, o Danilo falava, é só esse chega, hein? Eu falei, com certeza. Ela ter filho é isso daqui? Falei, não, vai ficar só nesse, não tenha dúvidas. Aí o tempo vai passando, as coisas vão melhorando, aí com 8 meses já tava lá, fogueteira querendo outro. Aí eu lembro que nessa época, mesmo época, a minha cunhada engravidou. Eu falei, nossa, Danilo, que doideira, né? E a minha sobrinha tinha 6 meses quando ela engravidou. Falei, o que a gente tá fazendo? Eu assustei com ela. Eu falei, não, não vamos tentar mais nada, não. Aí a gente parou de tentar, porque eu já tava grávida. Aí veio meio que sem querer querendo. Querendo, aí eu assustei primeiro. Eu falei, nossa, é muito bebezinho. Onde a gente tava com a cabeça, né? Eu falei, não, deixa pra ela isso daí. E aí, no fim, eu já tava grávida também. Daí ela anunciou a gravidez, coisa de 2 semanas eu fui lá e anunciei também. E você ouviu muitos palpites aí? Porque foi pouco tempo de diferença. Não, pior Muita gente que não. falando. Eu não sei, eu acho que
eu sou uma pessoa que eu me apego a várias coisas, vários detalhes, assim, quando as pessoas ficam palpitando. Mas tem coisa que eu não sei, acho que tem coisa que eu levo mais de boa, tem coisa que eu sou mais arista, outras eu sou mais de boa. Tipo, palpite de maternidade pra mim sempre foi bom, porque alguma coisa Uhum. podia dar certo. Não sei, né? Eu deixava as pessoas falarem, porque o que eu ia Uhum. ver se dava certo pra mim na prática era só eu ia saber, né? Só a gente Sim. sabe o que vai dar certo. Mas eu ouvia, eu ouvia, assim, na gravidez eu ouvia. Depois que nasceu, daí a gente já sabe, né, o caminho, principalmente na da segunda. Aí a gente já não quer mais tanta opinião. Mas de início, assim, eu sempre ouvia, porque eu não sabia como que era, né? E qual que foi a sua maior dificuldade, assim, na gestação? Você falou que você tinha dor, né, na pelve, na costela, né? Nossa, uma Teve mais dor alguma situação? insuportável. Era bem aqui, assim, embaixo do seio, aqui bem na costela mesmo. Eu tinha vontade de ficar apoiada. Em qualquer lugar eu chegava, eu apoiava, porque daí a barriga pesava para baixo, dava um alívio. Mas acho que de Uhum. desconforto, assim, foi só isso da barriga. E na da Manu, muito mais, porque daí eu tinha o Matheus para carregar, né? Tinha Uhum. 1 ano e meio quando a Manu nasceu. Então era duas fraldas, dois tudo. Mas assim, na gestação, não. Acho que não tive Coisa de desconforto. mudança de humor, passar mal, essas coisas você sentiu? Na do Matheus, eu senti. Porque na dele, eu tinha certeza que eu tava grávida. Certeza. Só que como fazia um mês que tava tentando, todo mundo é coisa da sua cabeça. Eu não é coisa da minha cabeça. Eu estou grávida. Eu sentia o mamilo diferente. Estava muito sensível, muito. E aí a gente teve festa, teve um monte, né, de situações que a gente gosta de tomar uma cervejinha, né? E aí eu falei, não, eu vou beber porque eu estou grávida, eu tenho certeza. Aí fiz 2 testes, deu negativo e eu estava grávida. Olha, e mesmo dando Deu negativo. negativo os dois que eu fiz. Daí depois eu fui fazer o de sangue, daí o de sangue deu positivo. Porque dizem, né, que o de teste de farmácia é difícil dar negativo, né? Falso negativo. É, e deu. E deu. Na verdade, eu fiquei na dúvida porque eu joguei no lixo. Aí depois eu fui fazer xixi, eu olhei lá no lixo, tinha uma segunda risquinha bem clarinha. Daí eu falei, certeza que eu Ah, tô grávida. Aí eu e fui fazer o talvez de há sangue. pouco tempo não pegou ainda. Pode ser. Que legal. E o que que te fazia ficar bem assim na gestação? O que que você acha que deixou sua gestação ser tranquila, leve? Eu acho que a felicidade de querer mesmo o momento, sabe? Eu curtia muito Uhum. pensar que é muito louco você imaginar que você já era uma vidinha, né? Assim, aonde ia parar Sim. meus órgãos, eu ficava imaginando como que cabe, né? Como que abre o espaço. Eu achava muito, assim, muito legal. E eu sempre falava que eu ia ter primeiro um menino e depois uma menina, que o menino tinha que cuidar da menina. Olha. E assim, coisa de menina, e o nome da Manu, eu já tinha esse nome desde meus 15 anos. Eu falava que eu ia ter a Manu. Manu, Manu, Manu. E o Matheus, eu sempre gostei do nome, mas quem escolheu foi o Danilo. Ah, que legal. E você chegou a fazer terapia durante a sua gestação? Não, mas eu falo que, como eu não procurei saber algumas coisas, então eu acho que eu fui muito tapada para certas coisas, sabe? Eu acho que se a gente tem Uhum. informação antes, na hora ali que você tá passando a situação, as coisas vai muito de um jeito muito mais leve, né? E aí Sim. eu falo que eu fui, eu ainda, né, advogada, deveria, é até feio eu falar isso, gente, que eu fui omissa, não sabia nada, não procurei saber nada, não fiz terapia, aí hoje eu faço terapia, hoje já faz 2 meses que eu tô fazendo, e nossa, é vida fazer terapia. É bom, né? Por que Não que eu é não, porque sou psicóloga, não, mas é muito bom. por que que eu não comecei a fazer antes? É bom, mas é ruim, né? Tem os dois lados, né? Porque a gente Tem que vai ter cutucar as feridinhas ali, mas tem momentos que a gente precisa, né? como diz meu terapeuta, ele fala, tem que ter muita coragem para mexer ali aonde você talvez não queira. Mas para mim tá sendo muito bom, principalmente por conta das crianças. Tem coisa que às vezes eu falava, nossa, eu faço isso por conta disso. Então você já Uhum. começa a ficar mais consciente das coisas que você tá fazendo, né?
Eu ainda sou muito falha. Nossa, aqui com as crianças eu ainda dou umas boas surtadas, mas eu tento não pesar. A gente também é ser humano, a gente erra tentando acertar, não é? Sim, com Mas certeza. E a gravidez em si eu não fiz, mas eu também não me arrependo. Eu acho que tudo tem na vida tem um momento certo. Mas hoje, se eu puder dar uma dica, assim, um conselho, é para as pessoas se prepararem, sim, procurar profissionais e procurar saber as coisas antes, não fazer igual eu, fui na louca passando. você fez algum curso de gestante ou também não? Fiz pela Unimed, na época tinha, né? Agora eu nem sei se tem mais. Agora voltou. Voltou? Voltou. Parece que só a Então. Unimed que tá tendo agora, aqui em Ah, Limeira. então, eu fiz na Unimed. Foi super legal, porque a gente que não tem noção de nada, eu acho que é muito válido. Foi a única coisa que eu fiz, para não falar que eu não fiz nada, né? Uhum. Mas ensinar até a dar banho no nenê, achei super legal, porque eu nunca tinha visto quantidade de água, temperatura, essas coisas eu realmente não sabia. E eu não tive nenhuma amiga que passou assim a situação para eu saber. A única pessoa que tinha na família era o meu cunhado, né? Casado com a minha cunhada, eles tiveram gêmeos. Então eu pude ter ali uma noção de alguma coisa. E sempre perguntava para Natália tudo, né? E via ela Uhum. passando ali. Então ela foi a única pessoa que eu tive de contato com quem teve filho. Mas o resto foi na prática mesmo. Sim. Em relação ao parto, como que foi? Você falou que você não estudou, né? Você tinha desejo de ter algum tipo de parto, ou você deixou Olha lá, acontecer? as meninas falando, não, o curso da Unimed é muito bom mesmo. Quando a gente, né, não sei como que foi seu médico, mas quando a gente vai lá, escolhe o médico para fazer o pré-natal, eles dão até aquele, como que chama aquele do parto? Livrinho, tal? É que você escolhe lá, que você fala que o parto do jeito que você queria. Não tem uma coisa dessa que você faz no pré-natal? Sim, sim, é para fazer o. Nossa, esse é o meu nome. Sumiu a palavra também. Sobre o dia do Isso. parto que você vai fazer. Eu não. Plano Plano de de parto, parto, olha lá. tá. Isso. Agora eles vão- Não, eu não fiz. Ai, gente, eu sou muito desligada. Eu não sabia que eu era tão desligada assim. Eu fui descobrindo com a maternidade. Mas Mas eu acho que também quando você teve, por exemplo, o Matheus, eu acho que ainda não estava sendo muito utilizado, né? então, até tinha, foi o que eu falei, até tinha. Ainda meu médico é o Dr. Zaros. Ai, amo o Dr. Zaros. E ele super me deixou tranquila. Ele falava sobre eu escolher o parto que eu queria. Só que nunca foi sonho ter um parto normal. Nunca foi sonho. Falar, nossa, eu vou me preparar para isso, eu quero um parto normal. Não, sempre. Se para mim, parto normal é escorregar. Era essa minha percepção de parto normal, né? E aí, esse plano de parto, quando ele me falou, eu também nunca nem perguntei sobre música, se eu queria que colocasse música, nem sei que música que estava tocando na hora. E eu lembro que ele sempre me deixou muito tranquila, né? E aí, quando estava chegando perto das 40 semanas, eu estava muito cansada, muito cansada. Essa dor daqui. Nossa, eu não queria mais estar grávida. Eu falava, eu quero que esse neném nasça logo. E aí eu agendei a cesárea, né? Para 39 semanas e acho que era 6 dias o Matheus tinha, já nem lembro mais. E aí me deu um desespero. Eu falei, não, porque eu vou tirar meu filho de dentro de mim, eu não tô deixando ele dar um sinal para mim. Comecei a chorar. Aí vai eu lá no consultório, por que eu tô fazendo isso? Ele, Camila, é uma opção sua, se você não quiser agendar, não agenda, não tem problema. Daí ele falou, se você também ficar mais tranquila, a gente pode marcar mais pra frente, pelo menos tem uns dias aí, né, pra ver se ele vem, se ele nasce. Mas sempre o meu colo do útero sempre fechado e é grosso que fala, né? Quando o colo tá grosso. Sim, Sempre desse sim. jeito, nada de dilatação, nada de nada. Contração de treinamento, nunca senti. Nunca Uhum. senti. E aí eu fui lá no consultório chorando, daí a gente desmarcou a cesárea. Aí depois, aí depois eu liguei para ele. Porque eu não quero, eu quero agendar porque eu gosto do dia tal. Aí vamos agendar. Liguei chorando para ele no outro dia. Aí já não tinha mais nem o horário que eu tinha agendado, só tinha mais tarde. Falei, gente, parecia uma criança de 10 anos sem saber o que fazer, perdida, né? E a opção é nossa, sempre é nossa, né? De esperar, Sim. esperar. Mas eu falo que eu sou um pouco frustrada.
parece que eu me sinto fraca de não ter tentado o parto normal, Uhum, ou de não ter deixado ele me dar um sinal. É algo que realmente ficou na minha cabeça, assim, até hoje. uhum. Mas, enfim, eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Realmente era para ser naquele momento e foi como tinha que ser. E foi muito lindo. O Dr. Zales foi a todo momento falando comigo. Eu fiquei super bem na cesárea em si, ali no momento, né? Aí quando ele nasceu, ele já veio para mim. Tudo bonitinho. Mas eu nunca não tinha Uhum. noção do que era um parto. Não tinha. Aí depois da cesárea, né? Depois, na hora de voltar, eu fiquei muito ruim. Nossa, achei péssimo o pós, assim, e com muita dor. Fiquei com muita dor no corte. Nossa, eu É. levantar da cama. Aí eu lembro que minhas amigas foram me ver, elas estavam no quarto, e eu tinha acabado de voltar da anestesia. E aí, no que eu fui sentar, nossa, já me deu uma ânsia, daí eu já vomitei. As meninas do parto, o Matheus mamando, foi aquela situação, né? Que eu nunca imaginava do perrengue que ia ter depois que nascesse. A gente acha que o Uhum. bebê vai nascer e vai vir no nosso colo, vai ficar tudo lindo, né? Pelo menos Sim, eu é. tinha Tomar essa morfina, percepção. geralmente toma morfina, né? E dá reação, né? Muitas vezes. Nossa, o pós pra mim foi bem difícil. Eu não imaginava que era assim, até por isso que eu falo. Que eu não sei se foi bom, se foi ruim ou não saber, porque pelo menos. Só que também, por outro lado, eu falo que foi ruim, parecia que tudo estava acontecendo só comigo, que só eu passava por aquilo, mais ninguém. Eu achava que era só comigo. E aí eu chorava, eu fiquei super mal, porque daí eu achava que era só comigo, né? Não sabia que era Uhum. desse jeito. Você não tinha nenhuma amiga passando por isso para compartilhar? Não, minhas amigas, ninguém tem filho. A única que teve foi minha cunhada. Só que o dela foram gêmeos, a bolsa rompeu, e aí teve que ser cesárea. E aí eu tinha essa vaga, né, lembrança, assim, mas não tive muito acesso a isso. Realmente eu não sabia. Eu fui pega de surpresa. É o que eu falo para as meninas que faz muita diferença a gente ter pessoas que estejam passando pelo mesmo momento para você Isso compartilhar, né? Nossa, tá acontecendo isso comigo e com você como que tá, né? é Isso muito faz muita importante. diferença porque você se sente acolhida, né? Eu fiz um grupo também de um grupo de gestante de pré-natal psicológico. E Ai, onde isso a é gente legal. trabalha várias questões em relação à gestação, parto, amamentação, e eu faço dinâmicas, né? Eu fiz online mesmo. E assim foi muito legal as meninas compartilharem, né? Porque que nem você teve uma gestação muito tranquila. Só que o Mas tem gente que pós passa muitos problemas durante a gestação. também, E as mas para pessoas mim o não que pesou sabem que foi o tem. pós. Sim. E aí também você achou que era só você, né? Uhum. E o da Manu, no fim você quis parto cesárea também. Da Manu, daí eu realmente quis, que como já tinha uma cesárea muito recente, aí eu fiquei com medo. O dela eu realmente fiquei com medo. E a Manu nasceu com o cordãozinho enrolado no pescoço. E bem Uhum. curtinho. E assim que tirou ela, ela já saiu fazendo cocô de lá de dentro. Então Uhum. acho que era a hora também. O dela realmente eu não. Mas o do Matheus eu queria ter tentado, pelo menos o parto normal. Mas o dela é bem tranquilo isso pra mim. Eu já sabia o que eu ia passar, então tava tudo muito bem resolvido dela. Mas também Você não teve fiz medo plano do. de parto dela, mesmo sabendo. Aí com o segundo filho, eles falaram, vão lá, vão ter e pronto, já vão embora pra casa. Você teve medo do parto em si ou não? Muito, muito. Na verdade, eu só fui ter medo e consciência do que era um parto cesárea depois que eu descobri que cortava lá as 8 camadas. Eu fui procurar na internet, falei, meu Deus, aconteceu tudo isso comigo. Daí eu fiquei chocada. Por isso que eu falo que eu não sei se foi bom, se foi ruim, eu descobri só depois. Uhum. Mas seria importante, né, saber antes o que podia acontecer, mas eu não tinha noção. É, porque daí você poderia escolher a partir, né, das informações que você tinha, né? O Não, parto normal tem umas particularidades, a cesárea tem outras, né? não, E a partir de. a pessoa foi no flow. Mas tá tudo certo. Foi o que você tinha no momento, É, né? E talvez você bloqueou isso por algum motivo e deu tudo certo no fim. Às vezes dá um pouquinho mais de perrengue, né? Que nem você falou. é, Mas eu não tinha pensado isso. Por que será que eu bloqueei? Aí já tá um ponto na deve terapia que eu ter descobri, hein? terapia. Ai, ai.
E em relação ao pós-parto, como que foi? Você teve algum sentimento diferente? É um Aí, primeiro, abismo o pós-parto, não é? Meu Deus, montanha onde russa. estou? Onde estou? O que eu estou fazendo? O que que eu fui fazer da minha vida? Onde eu amarrei meu burro? Acho que era essas as minhas principais perguntas. E não ter com quem compartilhar, porque as minhas amigas não entendiam o que eu estava passando. Nunca ninguém me mandou uma mensagem assim. Que eu me lembre, não. Eu lembro que uma vez elas estavam todas fazendo uma festa na casa da Rafa. E eu tava amamentando ele, mas eu chorei tanto esse dia que ninguém nem sabe, mas eu chorei tanto. Porque você tá aqui, você tá com um bebê, aquela privação do sono, que você não sabe quando que vai ter fim aquilo, e você não se vê mais como a Camila, agora você é a mãe. Eu tive muito problema na amamentação no meu, né, pós-parto. Eu saí do hospital já com febre. Cheguei em casa no domingo com muita febre, um calafrio, nossa, o corpo muito ruim. E aí na segunda-feira eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque por falta de informação, Apoiadura. exato, não sabia nem o que era pojadura. Falta de informação, fui parar na Unimed. Aí tinha acho que foi dessa vez, foi a doutora Sandra Rossi, ela me atendeu, nossa, que carinho que ela teve comigo. E aí ela me ensinou a massagear, não sabia nada, nada, nada sobre amamentar. E aí meu marido ainda perguntou para ela, nossa, doutora, mas dói tanto assim? Aí eu nunca mais vou esquecer, ela falou assim, aperta a bola do seu saco, dói? Aí ele olhou, é nesse nível? Ela falou, é nesse nível. Falei, nossa, mas eu chorava no pós-parto. Chegou a carteirinha da Unimed, eu chorava. Chegou a certidão de nascimento, eu chorava. Eu falava, gente, o que está acontecendo comigo? Falei, eu sempre quis ser mãe. A hora que nasceu, falei, parece que eu não estou sendo grata, parece que eu estou sendo ingrata, sabe? O que está acontecendo? Aí eu chorava, aí o Danilo tentava me acalmar. Olha lá, as meninas dando risada. E isso foi por quanto tempo que você se sentiu assim? Ó, daí foi nessa fase da amamentação, eu fui numa fono e a gente ficou fazendo daí acompanhamento por 30 dias. Só que meu peito, como fala, ficou tão vermelho, desse tamanho, que De nem... mastite? Aham, mas eu nem sabia o que era mastite também. E aí meu peito Uhum. ficou vermelho e falava, gente, o que que é isso? A teta desse tamanho. Eu não conseguia dar banho no Matheus. Quem dava banho era o Danilo, porque eu não conseguia fazer isso aqui. Doía muito, doía muito. Eu não queria visita. Eu lembro que minha mãe queria ficar, ai, mas é sua avó, sua tia, seu priminho, querem te ver. E eu não queria ver ninguém, eu só queria ficar aqui quieta, eu só queria entender o que estava acontecendo comigo. E minha mãe querendo trazer as visitas, tudo. Falei, mãe, não dá, não dá. As visitas, elas podem esperar, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. E aí, enfim, Uhum. comecei o processo lá com a fono e tinha muito leite, muito leite. Eu tirava cerca de 150 ml de leite da teta antes de dar para o Matheus. Aí o que aconteceu? Eu comecei a estimular demais. Eu não sabia que não podia tirar tanto leite assim, né? E daí eu estimulei muito e aí ele Estimula. reclamava. Ai, aí virou uma bola de neve. Daí, no fim, lembro que machucou aqui embaixo, ficou carne viva, de tanto tirar na máquina, depois tentando tirar na mão. Nossa, ai, que fase. Eu grudava os pés no chão. Falava, meu Deus, que dor, era uma dor. Eu não sei como que eu aguentei amamentar o Matheus. Não sei como. Você pensou em desistir em algum momento ou não? Pensei. Mas o Danilo não deixava. Ele sempre estava do meu lado. Ele levantava junto comigo. A gente esterilizava as coisas para tirar o leite. Ele segurava o Matheus enquanto ele estava lá chorando e eu me preparando para dar o TT. Ele sempre ficou comigo. Ele sentava, às vezes aqui, né? Para amamentar ele. Camila, deu an. Então ele sempre ficou Uhum. comigo. Ele sempre estava ali não me deixando desistir. Mas a gente quis viver essa fase da maternidade junto, sem ajuda. A gente quis, foi escolha nossa, né? Então a gente sempre ajudou muito um ao outro. Mas depois da primeira Uhum. semana, eu percebi que não adianta nada a gente ficar assumindo tudo pra gente. A gente quer dar conta de tudo. E não tem por que querer dar conta de tudo. E aí eu lembro que minha mãe tinha feito um quartinho pra mim lá na casa dela, onde era o meu quarto.
e falou: vem aqui, fica aqui, deixa eu cuidar de você. Fui aceitar depois de uma semana que tava nessa sofrência aí da teta, ficava sem sutiã, com a teta pingando no chão. Falava, gente, que situação que a gente fica. A gente fica tão vulnerável, não Sim. é? E além disso, né, no pós-parto vem uma descarga hormonal, né? Então, além de todas essas mudanças, né, a rotina muda de ponta cabeça, né? Você tem uma nova vida a partir dali, né? E aí você não se reconhece mais, porque você não tem mais seus momentos, você só tem momento de mãe, né? Total, E você só além fica disso, na vem essa função mãe. descarga. E aí vem a descarga hormonal junto. Aí vira aquela confusão, né? Não sei se você já ouviu falar do Baby Blues. Então, eu ia falar disso, que eu tô até com o livro na mão. Aí, como eu nunca tinha procurado nada, eu falei, gente, isso só tá acontecendo comigo, nunca aconteceu com ninguém. A maternidade, ela é romantizada, né? É linda, perfeita, maravilhosa pra quem? Que pra mim não tá sendo. Aí eu descobri esse livro da Rafaela Carvalho, você já leu? Chama 60 Dias de Neblina. Não, mas eu tá na minha listinha para eu ler, porque eu Ai, já ouvi falar muito bem ai, dele. gente, isso aqui é livro de cabeceira para todas as gravidinhas. É um livro que, ou, né, já para quem tá ali no pós-parto é perfeito. Daí eu fui entender o que que era um baby blues. Eu falei, gente, eu tenho isso, porque daí eu comecei a ler. E eu falei, nossa, eu tenho isso. Eu acho que era Você isso que eu começou a ler na tinha. época do Matheus, pequeno. Na do Matheus. Essa fase foi na do Matheus. Que daí na da Manu, já sabia o que era, né? Na da Manu, ela não deu nem tempo de ter baby blues, porque eu cheguei aqui, o Matheus estava balançando na balança aqui fora. Mamãe, vem jogar bola. Nem deu tempo de ter nada na segunda. Mas a do Matheus foi assim, nossa, meu Deus, quanta mudança. Sim, sim. E E o que daí que eu você acha descobri que te isso do Baby ajudou? Blues aqui nesse livro. E tem uma, eu vou até, tá até grifadinha aqui, que fala assim, ó. Se você ainda está nos seus 60 dias de neblina, que foi a fase que eu comecei a ler o livro, né? Tenha paciência, curta os dias de pijama. Não caia nessa pressão tola de ter que sair da sala de parto como se nada tivesse acontecido. A vida mudou, você mudou. Não se force a nada, absolutamente nada. Você já tem novidades o suficiente para processar. Não seja tão dura com você. Não permitam que sejam tão duros com você. As visitas podem esperar. O mundo pode esperar. Leve as coisas no seu ritmo e se deixe levar ao rumo ao sol, porque depois da neblina sempre vem o sol. E aí eu comecei a Ah, encaixar as coisas na minha cabeça. Eu falava, gente, eu tô vivendo isso, tá sim. tudo bem. E E vai vai passar, né? passar, Importante, né? Eu gosto de falar, né? Tudo que tá por vir ali no pós-parto, mas também que vai passar, né? É um período, é importante você Isso é saber o um que pode processo. ajudar nesse período, que nem você falou, seu marido te ajudou. Você ter pessoas que podem ajudar a mãe, sogra, vizinho, amigo, né? Falo que a pessoa precisa criar uma rede de apoio, precisa pedir, porque as pessoas não sabem como ajudar. Você fala, você não pode ficar para tomar um banho, você não pode fazer uma comida para mim, porque parece que não dá tempo, mas no fim é uma Foi correria. O o que dia a eu dia fiz, que o que eu não dá. falei que a gente optou por ficar só nós dois. Só que no fim deu 7 dias, minha mãe falou, vem aqui. Aí eu lembro que eu não podia dirigir por causa da cesárea, ela vinha me buscar, me levava na casa dela, eu ficava lá o dia inteiro. E aí sim, lá eu comia, lá eu podia escovar meu dente, eu podia deitar, descansar. Daí o Danilo ia me buscar à noite e me trazia para casa já jantada. Minha mãe fazia tudo lá. Ele também jantava lá e a gente só vinha para casa dormir. Mas é o aceitar. Tem muita gente que fala que vou dar conta, igual eu achava que ia dar conta e não dei conta. E E não aí precisa dar, não né? Se precisa você dar, tem muito alguém menos para nesse momento. contar, né? Se você tem alguém para contar, você não precisa, né? Você não precisa mostrar para ninguém que você é forte, né? Porque Não, tem gente que fala, tem gente que não tem sei quantos filhos e dá conta mesmo. Tá tudo bem. Mas se você pode ter uma maternidade mais leve, ter um momento mais tranquilo, por que não, né? por que não? Mas Eu eu falo também até se fui você. descobrir isso depois na terapia, o porquê que eu tenho tanto essa questão de provação. Então, terapia me ajudou muito hoje a entender que eu não preciso ficar me provando para ninguém. Pelo contrário, só me fez muito mal. Não aceitar ajuda. A Kelly falou aqui, né, que quase perdeu o bico do peito, que foi aprender a amamentar na Santa Olha Casa, lá. que não tinha ninguém para ensinar.
Então, eu falo também outra coisa importante, tem gente que se preocupa muito com o parto e esquece da amamentação. E a amamentação é o que fica, o parto ela é 1, 2 dias, é difícil, Eu é importante acho saber, que a mas a amamentação amamentação, é a pior que parto até. porque não é instintivo. Poucas pessoas é instintivo, né? Tem gente que fala, ah, o meu nasceu, já pegou tudo certinho, mas É poucos difícil. casos são assim, né? É. E aí, em relação ao baby blues, né, 70% das mulheres têm baby blues, então é uma taxa muito alta. E a pessoa não sabe o que está É, acontecendo, né? eu. Então é importante saber ter essa informação, né? É. Por isso que eu falo que é legal esse bate-papo, porque, né, tem gente que assiste e vai ver, nossa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, Nossa, eu né? E é adoro. mais Eu falo que preparado. hoje eu adoro dividir essa questão de maternidade. Inclusive, esse dia a gente estava numa roda de meninas que estavam conversando sobre a maternidade e eu fui comentar sobre o meu peito. E uma delas simplesmente tinha acabado de ter neném, me bloqueou. Falou, ai, não fala isso, porque senão ela vai ficar traumatizada ou com medo. Eu falei, gente, como com medo, como traumatizada? A pessoa tem que saber o que pode acontecer. Porque eu, por falta de informação, achava que era só comigo. Que era só comigo que a teta tinha dado ruim. Quando, na verdade, não é. A maioria tem problema na amamentação. É ao Sim. contrário. Difícil é quem não tenha, né? A exceção é quem não tenha. Normalmente, todo mundo tem um perrengue para amamentar. E uma coisa que eu falo sempre é que é importante você tentar não sair do hospital com dúvida, né? Se não tá É, conseguindo aumentar, chama a enfermeira, pede para chamar fono, que nem o meu caso, a Mel precisou fazer o corte da linguinha no hospital, que ela tinha o freio curto, então ela não tava pegando. Eu fiquei chamando a enfermeira para me ajudar, né? Vendo o que estava acontecendo. Então, tentar ao máximo explorar ali das pessoas que e podem ajudar eu no não sei hospital qual hospital e ter o conheceu, contato com mas a consultora de amamentação. eles são muito carinhosos nessa ala da maternidade ali, né, de nascimento, não é? É porque na Unimed eu me senti muito acolhida. Uhum. Eu tive uma enfermeira que eu não gostei muito, mas isso é da pessoa, né? O restante foi todo mundo muito atencioso. Eu já, Mas eu uma vez vi passei amigas que por. estiveram na Santa Casa e falaram também que as pessoas de lá são maravilhosas, que eles dão todo um suporte nesse momento. Só que ainda ali parece que tá tudo maravilhoso. O problema é a hora que a gente chega em casa, né? Isso. Ali parece Aí que tá chega a tudo realidade. lindo. A gente. Eu adoro ouvir essa, quando fala assim, ó. Acabou de nascer. Nossa, ele é bonzinho, dorme a noite inteira. Deixa eu chegar em casa. Sim. Ai, é bem assim, no hospital dorme, que é uma beleza. Você tem que ficar acordando ainda, Aí né? chega em casa, nossa senhora, cadê aquela criança que nasceu? Acho que ela ficou lá no hospital. Ah, sim. Mas é sempre bom ter o contato também de uma consultora de amamentação, né? Eu sempre oriento. Falar, deixa o contato ali na manga, saiba que existe essa E eu opção, tenho existe uma. laser para passar no peito, que ajuda na cicatrização se machucar, né? Nossa, Mas o melhor é evitar, né? Até contar com gente antes na consultora para ter orientação, né? eu não fui também. Da primeira vez eu fui em uma, e da segunda gravidez que foi da Manu, eu fui na Camila Balbino. Nossa, tem um amor muito grande por ela, porque lá no hospital, quando a Manu nasceu, meu maior medo era passar tudo que eu passei com o Matheus de novo, ficar 30 dias com a teta doendo daquele jeito, né? Então, eu já saí de lá com o contato dela, daí eu já liguei para ela já no dia seguinte, já fui. E aí a gente fez o trabalho juntas, né, a consultoria juntas, e foi essencial. Eu também sempre que vejo uma gravidinha falo, vai se orientar, vai saber como é que é. Sim, porque acaba que deixa mais tranquilo um pouco, né? Você não passa tanto perrengue sozinha ali, né? É. Sem orientação. Ai, mas aqui foi perrengue. Então, a maior dificuldade do seu pós-parto, você acha que foi a amamentação? Foi, com certeza. E o fato de eu não saber, né, a questão do baby blues. Ah lá, eu também fiz Uhum. com a Camila, ela é maravilhosa, Eu gente. também passei com a Camila, ela é Anotem muito boa. aí, Camila Balbino, ela é maravilhosa. Sim, é muito importante, né? Faz toda a diferença aí, porque cada criança tem um jeito, cada É, pessoa tem dificuldade, um tipo de dificuldade com a alimentação, né? Então, é importante você ter esse contato, né? E fazer essa é. consulta. Mas para mim, então, eu acho que assim, a parte mais desafiadora foi com certeza a amamentação e o baby blues, que eu não sabia o que era essas
doideira aí dos hormônios nossos, né? Falo que foi uma montanha-russa de Sim. sentimentos. E o que, que você acha que te ajudou, assim, a superar esse O período? livro, o livro, nossa, gente, de verdade, leiam, mamães, leiam esse livro, ele é sensacional. Se E toda sente vez que eu tenho abraçada, uma né? amiga gravidinha, eu dou ele de presente, porque eu acho que vale muito a pena. Mas acho que foi. Mas eu e o marido mesmo, assim. A minha mãe me ajudou, né, muito. Mas foi ter paciência, ter a calma ali do dia a dia. E eu via que um dia após o outro o negócio ia melhorando. Você falou de dar o livro para as amigas, né? E eu falo que as pessoas se preocupam tanto com enxoval, com kit de berço, É, com, né, quantos bora tem que ter, o que, que tem que levar na mala. E acaba esquecendo da informação, né? Que no fim é o mais valioso. Tudo que faltar no enxoval você pode comprar em qualquer esquina, né? é, Na farmácia, você vai. São coisas simples de resolver, mas a informação, é. se você não tem, você acaba sofrendo por conta disso, Eu né? Então falo é. por experiência própria. Eu passei por coisas que talvez se eu tivesse ido me informar, eu não teria passado, ou teria sido menos assustador, né? Mas eu. No meu atendimento com gestantes, eu trabalho com o pré-natal psicológico individual também, né, além dos grupos. Então, assim, eu oriento bastante as mães sobre cada etapa que ela vai passar, o que está acontecendo na gestação, o que é normal, o que não é, quando precisa de ajuda. Ai, muito Então, isso legal. é essencial, porque às vezes a gente fala, mas eu tô bem na gestação, mas é importante o acompanhamento para prevenir mesmo, porque a maioria dos casos de depressão pós-parto são depressões que não foram cuidadas na gestação. E as pessoas nem sabem Olha disso, só. né? Então é importante esse cuidado já, porque às vezes não dá atenção para muita coisa que está acontecendo ali nesse período, né? Ai, ai. Ah lá, Achei dolorido achei por sério. É. Eu é acho que bem tem dolorido. raríssimas exceções que passam numa boa, né? Mas assim, pra mim Sim. foi bem dolorido, foi bem difícil, assim, me resgatar. Eu falo, a gente perde uma identidade, né? A gente tem que criar outra identidade. Então, Uhum. é uma fase de recalcular ali a rota, é bem complicado, né? Amigos também, a gente acaba fazendo mais amizades com quem é mãe. Aí, hoje eu sou muito amiga da mãe da melhor amiguinho do Matheus. A gente é muito amiga, porque a gente compartilha da Uhum. mesma coisa, né? Então eu gosto bastante de dividir momentos com mães, porque são as pessoas que vão me entender. Eu comento também, né, com as gestantes que na maternidade alguns amigos se afastam e outros chegam, né? E não é por maldade, não é por É. nada, é por questão de Aí, ó, mudança mesmo, né? Nossa rotina. acabei de falar dela, ela entrou, é a Natália, ó. Não sei se ela ouviu eu falando dela. E Então, assim, outros amigos chegam, uns se vão, né? Mas é tudo por conta do momento que você está vivendo, né? Porque sim, você mudou. Às vezes a pessoa fala, ah, mas mudaram comigo, mas na verdade quem muda é a mãe, é o pai. Porque você talvez não frequenta mais os mesmos ambientes, você vai preferir sair mais cedo muitas vezes, né? sim. Então, Ou às tá tudo vezes bem. Isso a gente se chateia, com Ou a certeza, gente né? Que a gente quer nem que as pessoas vai, a sejam. gente já nem vai em certos lugares que não dá, não cabe mais a gente, né, em certos lugares. E as pessoas E não entendem. acontece muito isso mesmo. E assim, como que foi para você voltar assim ao seu mulher em si? Porque eu gosto de falar, né, ser mãe sem deixar de ser mulher, porque por um tempo ali no início a gente acaba deixando tudo de lado, né? Que nem se falar, fica de pijama e né, aquela Bacia de corda confusão. pingando leite. E aí como que foi assim para você, né? Retornar a fazer as coisas que você gostava? Na, Você acha que foi? no pós assim do Matheus, ele tinha 2 meses, eu já tinha voltado a treinar e já tinha voltado a trabalhar. Eu descia com ele no carrinho, né? Descia com carrinho, bolsa, tudo pro escritório. Ficava lá umas 3, 4 horas com o Matheus. Durante o dia ele dormia muito bem. Então eu aproveitava. Só que eu queria resgatar, tanto resgatar essa minha identidade, falar, não, eu posso, não, eu vou fazer, não, eu consigo. E eu acabei deixando, eu acho, de viver um pouco ali o momento
do pós mesmo com ele, porque eu descia a trabalhar. E aí ele ficava dormindo no carrinho, comigo no colo, mas essa era eu, fui sempre muito ativa. Mas de tanto eu falar, não, eu quero, eu posso, eu consigo, chegou com 4 meses, ele tinha 4 meses. Me deu uma síndrome de pânico no escritório. Eu não sei explicar, eu fui trocar ele, né, ele tinha feito cocô, fui trocar a fralda. Eu simplesmente fiquei sentada com ele, travada na cadeira, eu não conseguia fazer mais nada. Ele me deu um medo, um pavor, não sei explicar. Liguei para minha mãe e falei, mãe, vem aqui agora me buscar. E não sei, um desespero, um negócio, uma coisa do tipo, uma estafa mental, uma canseira. Eu falei, não consigo mesmo. Porque ele dormia de 2 horas a 2 horas, eu tinha que levantar, amamentar ele. E aí ele acordava, eu descia para o escritório. Então, uma fase que eu poderia talvez estar descansando, eu dormia, eu estava lá trabalhando. Então, aí com 4 meses eu liguei para minha mãe foi lá, me pegou. Nossa, daí eu fiquei muito mal. Eu falei, não, eu não vou mais, não dá para mim. Daí eu parei de ir e fiquei daqui de casa, trabalhando de casa. Até, acho que ele fez 6 meses, daí minha mãe ficava com ele para mim meio período, para eu ir sem ele. Daí eu voltava, à tarde e ficava com ele. Aí com 8 meses ele já foi na escola, coloquei ele na escolinha. Uhum. Essa fase do tentar me resgatar, eu acho que eu acelerei demais. Mas aí, eu falo que foi bom também, porque como eu sou muito ativa, se eu talvez não tivesse feito, eu ia ficar aqui só pensando em besteira. Falar, nossa, tô aqui, não tô fazendo nada. Então, eu acho que a gente tem que muito sentir o momento que a gente tá. Tá dando para trabalhar? Beleza, vai, faz, volta. Não tô afim, não tô numa fase boa. Tem muita mulher que larga até o emprego, né? Para viver a Sim. função maternidade mãe, né? Esse momento mãe. E isso Uhum. nunca foi uma escolha minha, eu sempre quis continuar trabalhando. Então, o retornar para mim na fase do Matheus foi bem tranquilo. Aí da Manu, a Manu tinha 4 meses, era que eu ia voltar, entrou pandemia. Aí eu me vi em casa com 2 bebezinhos, presa, não podendo fazer nada, não podia sair, não podia ter ajuda, não podia fazer nada, né? Foi uma fase bem difícil também do pós da Eu tinha Manu. que trabalhar. Aí chegou uma fase que os processos ficaram suspensos, né? Então a gente não tinha mais os prazos ali. Mas depois que voltou, a escola não voltava, né? E aí os prazos continuaram, daí eu sempre ligava para minha mãe e vim socorrer. Minha mãe sempre socorreu. E a minha sogra nunca conseguiu me ajudar porque eu trabalhava com ela também é advogada. Então, eu nunca tive Uhum. muito o apoio, assim, ela não tinha o tempo, coitada. Ela estava trabalhando Sim. também. E aí, Uhum. daí foi isso. Mas assim, o pós para mim foi, depois assim, e voltando foi mais tranquilo. Ó, que a culpa sempre vem na mãe, né? Tem mãe que se culpa porque se deixou de lado e só focou no bebê. E tem mãe que volta e se culpa porque voltou, né? É, Mas sempre vai, né? sempre, de qualquer Mas maneira, sempre a gente faz aquilo pensando no melhor mesmo, a né? Do gente bebê, da é, sua saúde mental, né? a gente erra tentando E vai tentar acertar. ser melhor. É, bem isso. Vai tentativa e erro, né? Que nem eu falo, não existe receita de bolo Não, e maternar é como se fosse dirigir. Eu gosto de falar que a gente vai aprender. No começo parece muita informação, muita coisa, e aos pouquinhos vai entrando no automático, a gente vai conseguindo fazer com mais leveza, né? é, Então, acaba que com o tempo tudo vai se encaixando, né? E a gente vai percebendo por que agiu de tal maneira ou não. sim, é E verdade. vai tentando fazer diferente dali para frente, né? É bem isso. Em relação ao corpo, você sempre gostou, né, de se cuidar, de fazer exercício? Como foi? Você tinha medo de não voltar ao corpo? Nada, Você voltou logo para fazer tinha exercício? medo, porque depois que nasce fica, né, aquela pancinha lá. E aí eu cheguei em casa, daí a gente entende que vai murchando o negócio, mas eu nunca tinha visto uma barriga de pós-grávida, nunca tive ninguém perto, então eu não sabia. E aí a minha não tive estria, não, né, graças a Deus, não tive, mas me cuidei. Também não engordei muito na do Matheus, engordei bem pouquinho, era só barriguinha. Na da Manu já fui mais esculachada. Mas na do Matheus eu não engordei. E aí chegou em casa, eu lembro que a barriga, nossa, a minha mãe estava aqui comigo. A minha barriga, não sei o que aconteceu,
apareceu um monte de... Parecia que era estria. Mas acho que era porque ela tava ficando só a pele, né? Tava murchando. Mas me deu um desespero. Eu comecei a chorar, comecei a chorar. Eu falava, meu Deus, olha o jeito que tá meu corpo, aquela teta desse tamanho, aquela barriga. É desesperador a gente se olhar no espelho, né? Nenhuma mulher quer se ver assim, né? Eu vi esses dias até aquela VTube, eu não sigo ela, mas eu vi numa notícia lá falando que ela fez um tour pelo corpo dela sobre o que ela adquiriu na gravidez. E que assim, tá tudo bem, é mudança. A maternidade ela já traz muitas marcas mesmo pra gente, né? E no físico também, tem muita mulher que teve as estrias ou não conseguiu voltar. Mas aqui eu também posso agradecer um pouquinho da genética, né? A genética me ajuda um pouco. Mas eu também voltei com 2 meses. Acho que por eu ter sido muito ativa na gravidez, eu treinei no pós, né? Com 2 meses eu já voltei de novo à academia, às atividades. Então, acho que ajudou. Fazia bastante caminhada grávida, no pós também. Então, com relação ao corpo, eu assustei no início, daí eu coloquei, tá tudo bem, a prioridade agora é ele, tá tudo bem, depois eu vejo o que eu faço. E aí as coisas vão se encaixando, né? Vai tudo voltando ao seu lugar. Sim, sim. Inclusive, demorou É, 9 meses, pensa, demora 9 meses pro bebê se alojar lá, aonde vai parar tudo. Para voltar não ia ser tão rápido, né? Então eu tentei sim. não me cobrar quanto a isso. E o marido falava que tava linda, com aquelas tetas. Eu falei, gente, como é que pode a pessoa falar que a gente tá bonita? Ai, ai. E mulher que deve ficar brava, né? Que o marido tá falando que tá linda e ela sabe que Que não não tá tão tá. legal. Mas eu acho que a gente não pode também se entregar, assim, é uma nova vida, né? Mas assim, eu sempre tentava passar Sim. um blush, um rímel, sabe? Tentar estar arrumadinha durante o dia, não ficava. Era muito gostoso ficar com os pijamão lá, mas nossa, a gente nunca esquece o dia que volta a pôr a calça jeans ou shorts jeans, né? De antes. Sim, Então é muito gostoso também ficar. A gente tem que se cuidar, não pode esquecer desse lado mulher nosso, né? Pelo menos eu sim. tentei não esquecer. Eu gosto de falar, né? Que lógico, você tem que se dar tempo ao tempo, Uhum. mas ao mesmo tempo se colocar alguns desafios, né? Porque É. muitas vezes você tá com a autoestima baixa ali. O que que você pode fazer para melhorar, né? O que que Fora você que fazia antes que nasce uma mãe, ajudava? nasce um coque, né? O dia inteiro com os cabelos pra cima. Mas às vezes eu ainda tentava passar um blush, um rímel pra tentar dar uma amenizada na Conseguir situação. olhar no espelho e tá melhor, né? É. Porque você acaba se identificando mais naquele corpo, naquela vida, né? Ai, Tudo. gente, que doideira, né? Sim, a maternidade é uma coisa doida. E você foi lá e passou a segunda vez. Então. Mesmo com Daí, tudo só que, isso. nossa, Rapidinho. no pós da Manu, eu acho que o segundo filho, ele não. Fico imaginando quem tem 3. Acho que o terceiro nós não tem tempo mesmo de fazer mais nada. Porque no segundo você já sabe como é. Você sabe que vai voltar no tempo que tiver que voltar, que vai dar tudo certo. Então, nesse sentido, eu acho que é um pouco mais leve, mas o segundo filho deixa a gente mais sem paciência, com a paciência um pouco mais curta, eu acho. A minha paciência Sim. ficou bem mais curta depois que a Manu nasceu. Ainda mais que você pegou o período de pandemia, né? Acho que isso deixou as mães bem, né? Com dificuldade mesmo, né? De lidar com tudo, né? Porque é muita Nossa, foi coisa muito para dar difícil. conta. E na pandemia, falo, se não fosse as meditações, que teve uma fase lá que o Tadashi estava fazendo as meditações, e aí eu comecei a fazer com ele a meditação e depois eu treinava em casa. Então eu comprei uns pezinhos, umas coisas. Falo, se não fosse isso, eu entrei numa bolha de reclamação, que eu estava reclamando todos os dias, mas é porque na minha cabeça, meu marido saía trabalhar, ele estava descansando a cabeça dele. E eu ficava aqui só me lascando, né? E aí eu ficava muito puta da vida, porque demorou para eu criar uma rotina com eles, pra eles dormirem à tarde, para poder conseguir fazer alguma coisa do trabalho ou algo por mim, porque senão a gente fica só na função mãe o dia inteiro. Eu lembro que nessa fase da pandemia eu emagreci 10 quilos, porque eu aumentava a Manu. Nossa, eu fiquei um pau. Aí minha mãe falava, essas dieta louca que você faz. Eu falei, dieta louca? Eu falei, não tem tempo nem de comer.
Falei, não dava tempo, era amamentando o dia inteiro a Manuela, correndo atrás do Matheus, sozinha, sozinha. Foi bem difícil pós, assim, da Manu, depois com pandemia. Uhum. Em relação ao sono dele, como foi o Ah, sono? Ma- Eles dormiam bem? o Matheus, Eu queria acordar de... eu quis ter a Manu por conta do sono do Matheus. Eu falava, isso aqui é ter filho, eles não dormem desse jeito, então eu vou ter logo outro. Ele já passa de uma vez esse negócio de sono, né? Só que no fim a Manu dormia a noite inteira. A Manu, ela sempre foi bem boa de sono, assim. Mas o Mar era de 2 horas a 2 horas, cravado no relógio, de 2 em 2. Foi Olha, desafiador. E depois teve uma época que ele dormia das 8 da noite à 1 da manhã. Então, 8, 9, 10, 11, meia-noite e 1. Eram 5 horas de sono. Acho que era a hora que eu mais dormia. E foi um bom tempo ele fez isso, porque depois começava a picar. Aí o pessoal queria vir visitar a gente à noite, a família falava, gente, visita até 6h30, 7 horas, porque 8 horas já tá todo mundo dormindo. E aí a gente eles foram se adaptando à nossa rotina, porque era o período que a gente ia para dormir. Mas o Matheus foi ruim de sono, hein? Misericórdia. uma coisa importante é as pessoas respeitarem, né, esse momento da mãe ali no pós-parto, né? Porque muita gente julga, até a gente já julgou, né? Da pessoa não querer visita, de falar horário, só que, gente, só quem tá passando É. sabe o que tá acontecendo ali dentro de casa. Ninguém não quer visita por luxo, né? Muitas vezes tem da criança pegar alguma doença e tá tudo bem, né? A gente precisa respeitar. Eu falo Ixi, com eu era respeito louca. é o mais Você falou do importante. álcool, da doença. Eu falei, eu era louca do álcool. Eu ia pegar eles, eu ficava com álcool 70. Eu tinha um medo do povo beijar a mão, deles pegarem alguma coisa. Porque depois que todo mundo vai, é só a gente que fica, né? Com a bomba. Sim, com certeza. E criança doente, a gente sabe que não é fácil Não. de cuidar. Sem estar doente, já passa um perrengue com sono. Agora, É. doente, Como diz minha mãe, só a é gente igual fase de videogame, né? Vai mudando as fases. E minha mãe fala que a gente tá vai na passando melhor. distração. E minha mãe fala que a gente tá na melhor fase, que daqui pra frente é só pra trás, é ladeira abaixo. Cada hora vem um desafio, né? O que eu falo, que a informação sempre é importante, né? A gente entender sobre o desenvolvimento da criança é importante, porque você vai entender por que a criança está se comportando daquele jeito, né? E isso faz com que a gente deixe isso mais leve, porque você vê, a criança ela não tem o cérebro desenvolvido ainda para, por exemplo, pra te provocar, para fazer as coisas. Então, você saber disso acaba deixando mais fácil, né? E muitas vezes a gente consegue prevenir, porque às vezes quando a criança tá com birra, tá com alguma coisa, é porque ela tá com fome, tá com sono, então a gente tem que tentar evitar deixar eles nessa maneira, né? Tem momentos que não dá, mas a gente às vezes pode evitar, né? E a gente entender que eles estão. As crianças respondem com o corpo, é o jeito que eles sabem, que eles têm de se expressar. Então, sim, vem desafios, mas a gente saber o que eles estão passando, qual que é a necessidade e perceber cada criança é muito importante, porque, como eu falei, não tem a receita de bolo. Você vai testando, vai vendo o que dá certo na sua casa É. e um de cada vez, né? E a gente também, não sei você, mas eu tinha muito do julgamento, sabe? De falar, ai, meu filho tá fazendo isso, aí o outro vai ficar falando, olha lá o que o filho dela tá fazendo, olha lá. Sabe assim, do outro ficar falando da forma que eu me portava, porque teve uma época que eu achava que o bater ia resolver. E a gente já deu várias chineladas no Matheus. Só que daí ele começou a bater na gente, começou a bater na priminha, começou a devolver. Eu falava, não vai dar certo isso daí. Então a gente tentou ao máximo tirar o bater, sabe? Mas eu acho que a sociedade em si, né? A gente espera que a criança haja. Ai, meu Deus, a cachorra entrando aqui. A gente espera, eles esperam que a criança haja como um adulto, né? Que ele vai se portar, se falar, não, mas não é assim. Eles não sabem. Fala muito que a gente tem que se colocar no lugar da criança, né? Muitas vezes a criança não quer dormir, a gente vê que tá com sono e não dorme, a gente fica nervosa e não sabe o que fazer. Se a gente se pôr no lugar e pensar, né? Muitas vezes a gente tá com sono e não consegue dormir. Se alguém ir lá e dar uma chinelada pra você dormir, alguém ir lá e obrigar
dormir, não adianta, É. né? Então, é estressante, é frustrante, é muito. Muito, Muito. muito. Parece que você Mas a não gente sabe tem que fazer tentar se nada, que você colocar. é um lixo de mãe, que você não consegue fazer nada, nem impor uma rotina no pequeno, né? É, É, muitas vezes ficar frustrada. maternidade e frustração vem junto, né? E Sim, falta de controle, uma coisa que eu falo muito, né? Que na maternidade você não controla. Você não controla o tempo, você não controla as situações. E, e acho que isso é algo muito difícil, né? Porque a gente quer ter o controle de tudo, né? E a gente depende de alguém para fazer aquilo que a gente quer. essa Então, parte, para mim, é a parte mais desafiadora da maternidade, é essa paciência, assim, nossa, tem hora que aqui é por isso que eu falta um falo, o pouco ainda. controle emocional seu precisa estar muito bem para você conseguir ser melhor, né? Porque se É, você já não está bem e a criança faz alguma coisa, isso vai se ampliando, né? sim. Eu sempre busquei tentar, né? Então eu falei pra você que eu fazia as meditações e tudo mais, mas, gente, é desafiador cuidar de um ser humano. Eu não imaginava que era tão difícil assim. É, a educação, né? A gente nunca sabe muito bem. A gente pesquisa, tenta entender, mas na hora do vamos ver, a gente fica sem saber Sem como saber o agir, que né? fazer. É bem assim. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Se tiver, manda aí pra gente. Já deu 1 hora de Uma live. hora de live. Se deixar, eu fico aqui falando. Eu adoro falar de maternidade, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Sobre trocar a experiência, a figurinha da pessoa, né? Alguém que for assistir aqui depois e pegar qualquer parte que seja da live, você vê que entrou e saiu um monte de gente. E no final, a hora que a gente encerrar, você salva, depois vai dar para ver quantas pessoas entrou e saiu. Então, assim, se alguma pessoa entrou Uhum. e pegou qualquer ponto que seja. Nossa, e se for fazer bem ou não, porque é o que a gente falou, não tem certo ou errado na maternidade, né? Mas de você ter conhecimento de que, nossa, aconteceu com a fulana. Se acontecer comigo, eu já vou lembrar, falar, nossa, pelo menos não é só comigo que tá acontecendo, né? Sim, com certeza. E tem mais alguma coisa que você falou que tinha feito umas anotações, que você ficou de falar? Acho que não, a gente falou tudo. É, acho que eu Que falei tudo. bom. Acho que, assim, para as pessoas que estão passando, né, deem valor na rede de apoio, se organizem, né, para esse nascimento. Eu falo, quem não tem ajuda, deixa comida congelada no É, pós-parto, né, tem informação, procura na internet, está nossa, é cheia, gente. informação. Pega, né, as pessoas que vocês veem que tem referência mesmo, né, que falam com informações com evidências e sigam e vejam conteúdos, né, de amamentação tem bastante coisa também de pega correta, então procurem saber o que vocês estão passando, converse com o médico que vocês estão, tirem todas as dúvidas, anotem, porque chega na hora a gente esquece, né, na hora da É, consulta, não esquece façam, tudo. não façam como eu, que fui no escuro. Então, porque a maternidade pode ser mais leve, né? A gente gosta de falar dos desafios, mas gosta de falar também como que faz para ficar tranquilo, né? Tem uma fono aí para ajudar na amamentação, deixa as Sim. pessoas fazerem por você, porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E não é o nosso jeito que é certo. Pode ser feito de outra maneira, né? Às vezes tem mãe que não deixa o marido acalmar a criança, chora, já pega do colo. A gente precisa deixar o companheiro criar o Participar. vínculo com a criança, deixar participar. Porque se você não deixa, depois a sobrecarga vai chegar. É igual chegou em Então, mim. e aí a gente tem o burnout materno. Mais É, uma coisa. é verdade, eu tinha Vocês esquecido conhecem? disso. Sim, Então, tem o burnout materno, né? Que é quando o estresse aí chega num nível por conta das demandas, né? Não só da maternidade, mas eu acho tudo que eu que devo ter vem. tido, acho que eu devo ter tido isso também. Então, Principalmente na porque assim, eu falo pandemia. que geralmente a mulher já tem tudo, né? O pensamento que tem que ir no mercado, o que tem que comprar. Aí chega a criança, se precisa de fralda, se tem vacina, se tem pediatra, tudo geralmente fica na cabeça da mãe, É, né? Então, tudo isso acaba pesando um pouco a mais ali, né? E aí, às vezes, a criança que não dorme, você tá com privação de sono,
e às vezes a outra pessoa não te ajuda muito. Então é importante separar ali as tarefas, já conversar com o marido antes, ó, você vai ficar responsável por isso, por isso, por isso, né? E não deixar que né, chegue o caos aí para você pensar no que vai fazer. Já tenta se organizar antes, conversar com as pessoas, ver como que cada um pode te ajudar. Ah, se tem alguém que pode levar comida para você, já ajuda, né? Então, veja, porque, gente, primeiro, segundo mês é bem intenso. Você já tem muita coisa para se preocupar. Então, se tiver como pagar alguém para limpar sua casa, né? Ou até uma babá para te ajudar, gente, tá tudo bem. Você não é menos mãe por causa disso. Você falou da babá, quando a Manu nasceu, eu contratei a babá, ficou de novembro até janeiro aqui, me ajudando, porque eu ficava com medo do Matheus ficar com ciúme, se sentir, né, de lado, enfim. E aí ela fazia várias atividades com ele, foi o melhor investimento que eu fiz. Ela vinha, brincava com ele, brincava de tinta. Foi super legal, porque daí no segundo filho, né, a gente aprende a delegar as coisas, mas eu acho que essa seria a palavra mesmo. Aprender a delegar as coisas. Ajuda e deixa tá tudo bem, né? mais leve. Tem gente que se sente menos mãe por contratar alguém para ajudar, para ficar durante a noite, porque o bebê acorda e tá tudo certo, né? O importante é você ter tempo de qualidade com o bebê. Não importa o quanto de tempo que você tiver. Não tem certo ou errado, né? Existe o que é bom pra mamãe, pro bebê e pro papai, né? Pra quem tá ali em casa na vivência. Não tem certo ou errado. Sim. Porque não adianta também você estar o tempo todo com a criança e você estar estressada, você não estar bem, nem com você, nem com a criança. Porque a criança, gente, ela suga tudo que os pais estão sentindo. Então, se a mãe não tá bem, então às vezes ela também não vai estar. Pode ser que o sono dela não esteja legal porque ela tá sentindo que você não tá bem também, né? Então, vira uma bola de neve. Por isso é importante a gente ter ajuda, independente de que forma for. Se for alguém da família, se for algum amigo, se for uma pessoa paga, tá tudo certo, né? Não deve haver julgamento nesses momentos, mas sim respeito ao que a mulher deseja, ao que ela sente. Porque eu falo que ninguém quer sentir aquilo que está sentindo, né? Muitas vezes a mãe não está bem, está chorando, ela não quer se sentir assim, mas está acontecendo, né? E a gente precisa respeitar. Quantas vezes eu já me senti assim? Tudo esclarecido, está todo mundo preparado para a maternidade, mas eu gostaria de agradecer, Camila, pela sua disponibilidade, né? Espero que a gente consiga ajudar as mamães e que elas tenham uma maternidade mais leve, que essa é a minha missão como psicóloga, levar a leveza na maternidade para as mães e ajudá-las. Então, gostaria de agradecer aqui sua participação, agradecer todo mundo que esteve aqui também. E nos vemos nos próximos episódios aí do meu Cantinho Gestante. Ô, Julie, vou fazer um convite para você. Faz um tempo que eu fazia na Baitoque, era o quadro do especialista. Tem a Luma, que era a Nutri que acho que a Luma tá no curso seu, né? Sim, tá. Tem a Fono, Camila Balbini, ela sempre faziam textos para eu publicar a título de informação mesmo, sabe? Daí a gente podia ver de voltar a fazer, colocar você, porque toda informação é válida, né? Sim, vamos sim. Eu vou mandar. Daí a gente conversa. Então, obrigada pelo convite. Vou ficar feliz. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, gente. Boa noite. Obrigada pela participação. E até mais. Até. Tchau.